O mercado continua bastante agitado, né? Acho que tem não só empresas novas surgindo com serviços e soluções diferentes, mas também tem o mercado de startups surgindo para disruptar mercado. Né? O que é isso, basicamente? São empresas que se propõem a entrar no mercado já dominado por empresas maduras, empresas já grandes e constituídas, mas que talvez até pelo seu tempo de mercado, pelo seu tamanho, muitas vezes deixam oportunidades, né, ou deixam de entregar soluções talvez adequadas na velocidade que o mercado hoje exige. Né? E aí justamente que entram muitas vezes essas startups para disruptar esses mercados com soluções mais ágeis, com soluções mais atuais, com softwares mais modernos, né? E principalmente com condições comerciais mais competitivas. A gente fala de startup, que é um modelo de negócio escalável. Só que ao mesmo tempo, para eu captar muito recurso, eu preciso inflar de alguma forma a minha operação para justificar a captação do recurso. É o que eu já vi muito acontecer. Como que equaliza essa conta? Eu preciso ser escalável, mas para conseguir mais recurso eu preciso de provar que eu preciso gastar esse tanto. Inclusive, na época que a gente estava lá com o post, estava um movimento, eu vi muitas matérias falando de startups que justamente inflaram demais a operação para conseguir captar recurso, e aí chegou um determinado período que os investidores passaram a olhar com mais critério, né, para esses investimentos, e esses recursos eles foram diminuindo, aí foi uma demissão em massa. Por quê? Porque eu tinha inflado para conseguir recurso, eu não precisava efetivamente daquela galera toda para operar a minha empresa. Bem-vindo ao episódio de número 22 do Fernanda Emboava Talk Show. Se você está aqui comigo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente conversa sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre o universo digital, sobre empreendedorismo, então tem muito conteúdo bom para você aqui. E se você já acompanha aqui o programa, já assistiu outros episódios, bem-vindo de volta, que bom ter você aqui comigo. E olha só, hoje o assunto é um pouquinho diferente dos assuntos que a gente conversou até aqui, porém um assunto que já vem em alta há um bom tempo, e o que mais me chama a atenção de a gente falar sobre isso é que dentro do universo digital a gente tem percebido um movimento de vários grandes players migrando também para essa outra frente, muito em busca do tal do equity, tá? E a gente vai falar hoje exatamente sobre este universo, que é o universo de startups, de empresas de tecnologia. Vamos falar também de empreendedorismo, tá? Olha só o currículo do meu convidado de hoje. Ele é sócio fundador da Vertem, é empresário e investidor de empresas de tecnologia. Estou recebendo hoje o Rafael Mello. Tudo bem? Bem-vindo, Rafa. Obrigado pelo convite, um prazer estar com você aqui. Conversando sobre novidades, tendências, mercado. Eu tenho acompanhado um pouco da sua trajetória, é sempre um prazer poder contribuir um pouco da minha experiência, da minha trajetória também. Show de bola. E tem muita coisa para contribuir, Rafa. Bastante. Misericórdia. Tem muita, mas muita coisa mesmo que dá pra gente falar, gente. Se a gente falasse especificamente em empreendedorismo, acho que você já dava uma aula aqui pra gente. Eu quero trazer esse contexto aqui até de startups e tudo mais, porque eu vou te falar do universo digital. Eu sei que você não tá tão imerso assim no marketing digital, né? Apesar de você estar no digital de outra forma. Mas um movimento que eu tenho percebido muito no universo digital é de a galera que já fez múltiplos milhões com infoproduto, com curso, com mentoria, com, enfim, todo esse universo de produtos digitais, e que hoje tem migrado para principalmente SaaS. Muita gente migrando para SaaS com uso de inteligência artificial. Eu mesma já contratei recentemente uma ferramenta super bacana que o cara construiu um SaaS de agentes de IA. Então você tem lá um agente para cada uma das funções e tem infinitas funções. Então eu tenho visto uma galera assim que parece que já não tem mais para onde escalar em venda de infoproduto e tá olhando para esse lugar de tecnologia, de startup, de SaaS principalmente. E aí a primeira coisa que eu quero te perguntar pra gente começar a conversa, para começar a te ouvir, é qual que é o cenário atual de startup, de empresas de tecnologia? O que você tem visto de movimento hoje nesse mercado? Bom, vamos lá. Esse mercado ele é muito mais abrangente, o nome é bonito, mas ele remete, no final das contas, a um empreendimento. Né? A gente traz o nome, o mercado criou-se o nome glamouroso de startups,
né? Mas por trás do nome startup, no final das contas, tem pessoas com ideias e empreendendo para transformar essa ideia e tirar do papel. Uhum. Eu acho que o mercado continua bastante agitado, né? Eu acho que tem não só empresas novas surgindo com serviços e soluções diferentes, mas também tem o mercado de startups surgindo para disruptar mercado. Uhum. Né? O que é isso, basicamente? São empresas que se propõem a entrar no mercado já dominado por empresas maduras, empresas já grandes e constituídas, mas que talvez até pelo seu tempo de mercado, pelo seu tamanho, muitas vezes deixam oportunidades, né, ou deixam de entregar soluções talvez adequadas na velocidade que o mercado hoje exige. Uhum. Né? E aí justamente que entram muitas vezes essas startups para disruptar esses mercados com soluções mais ágeis, com soluções mais atuais, com softwares mais modernos, né? E principalmente com condições comerciais mais competitivas. Uhum. Então, acho que o mercado ele vem, sem dúvida nenhuma, ainda aquecido. Uhum. Né? Obviamente que essa geração nova, principalmente que está emergindo para o mercado de trabalho, está vindo com uma cabeça bastante diferente, né, das gerações antigas, e eu me incluo nela, né, de mercado mais formal de trabalho, de ser um executivo, né, trabalhar em empresas, traçar sua carreira de profissional dentro de grandes empresas. Eu tenho visto muitos jovens querendo empreender. Né? Isso tem um lado muito bom, porque isso aqui traz sempre coisas, né, novas para o Brasil, gera emprego e assim por diante, mas também gera muitas vezes frustrações. Né, porque os empresários, né, esses jovens empresários que se propõem a montar essas startups, às vezes vêm com uma visão quase que de uma construção de um negócio milionário, né, multimilionário, de fazer dinheiro muito rápido, né, muitas vezes sem ter aqui a leitura correta que para montar um negócio vencedor tem muito trabalho. Né, eu diria que tem muito mais trabalho que dinheiro por um bom período. Né? E às vezes o mercado criou ali uma certa glamourização do que é construir uma startup, do que é fazer parte de uma startup, fundar uma startup, né, que sem dúvida nenhuma tem muita coisa positiva, mas também tem muito trabalho por trás, tem muito suor, tem muita abdicação, né, você renega muita coisa para ajudar a construir aquele negócio. Muitas vezes, né, a gente brinca que às vezes você vende o almoço para poder jantar, né, às vezes você trabalha infinitamente mais do que você trabalha como executivo, né, porque você não tem final de semana, você não tem noites, porque você pensa no seu negócio, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, acho que de uma forma, né, para começar a aquecer aqui, ainda é um mercado super aquecido, não vejo um cenário de retração, vejo a discussão de startups em diversos setores da economia, né, não só mercado de fintech, né, no mercado financeiro, no mercado de saúde, no mercado agro. O mercado agro tem tido uma pujança de empresas novas sendo lançadas para endereçar essa digitalização do campo. Tem várias empresas, né, de genética, de gestão de produtividade do campo, de profissionalização de mão de obra, enfim, com diversas propostas de valor para o mercado agro. Né? O varejo é outro mercado que também tem surgido grandes startups para ajudar, né, o varejo a melhorar vendas digitais, né, melhoria do relacionamento com o consumidor, né, entender melhor o comportamento, os desejos do consumidor para poder ser mais assertivo nas ofertas, ser mais assertivos nas compras, para diminuir estoque, enfim. Eu acho que de uma forma geral, por isso que novamente eu falei que o termo startup ele é extremamente glamourizado, mas no final das contas cara, qual é a dor que existe no mercado, seja ele qual for, que você consegue construir uma proposta de valor, uma solução que enderece aquela dor, né, que você consiga, de alguma forma, resolver essa dor. Entendi. Aí, beleza. Startup é um nome bonito para uma empresa, ok. Mas na prática, existem diferenças, vamos dizer, técnicas, talvez? Diferenças mais palpáveis que
colocam startup neste lugar de startup e de uma empresa, digamos assim, tradicional, certo? Quais são essas diferenças? Eu acho que, naturalmente, a startup aproxima muito mais o negócio de tecnologia. Né? Obviamente que você, quando monta lá uma rede de varejo, talvez você está indo muito mais para um business mais padrão, né? Mais comum, entre aspas, né? Então, acho que o termo startup surgiu muito sobre a aplicação de tecnologia para entregar valor, para construir uma solução mais escalável, né? Menos restrita a uma determinada região. Né? Então, acho que o termo foi cunhado em cima dessa perspectiva de aplicação massiva de tecnologia, né, para se construir algum tipo de negócio mais escalável. Aí, Rafa, pergunta, tá? O negócio veio aqui na minha cabeça. Porque para você que está assistindo, eu já tive uma startup e o Rafa, inclusive, foi nosso primeiro investidor. Teve com a gente bem no comecinho mesmo ali do projeto, enfim, infelizmente a gente parou esse projeto. Eu falo pra que até eu já tenho dor no coração, sabia? De gente não ter dado continuidade. Porque, nossa, aquele produto era, enfim, mas esse é papo para os bastidores. Agora, sim, uma pergunta que até quando eu tinha, né, a gente estava lá com o post, era uma coisa que ficava meio na minha cabeça. Porque eu lembro que quando a gente começou a buscar recurso, né, para a empresa, eu dei uma bugada porque a gente montou lá todo o projeto financeiro, IDRE, não sei mais o quê. E aí chegou num determinado momento que a gente se viu com o seguinte cenário. A projeção tem que dar negativa para que você busque recurso, né? Porque o recurso vem exatamente para que você consiga executar aquilo que você não tem dinheiro para executar. Aquilo já começou a bugar minha cabeça. E aí a minha pergunta em cima disso é, a gente fala de startup, que é um modelo de negócio escalável. Só que ao mesmo tempo, para eu captar muito recurso, eu preciso inflar de alguma forma a minha operação para justificar a captação do recurso. É o que eu já vi muito acontecer. Como que equaliza essa conta? Eu preciso ser escalável, mas para conseguir mais recurso eu preciso de provar que eu preciso gastar esse tanto. Inclusive, na época que a gente estava lá com o post, estava um movimento, eu vi muitas matérias falando de startups que justamente inflaram demais a operação para conseguir captar recurso, e aí chegou um determinado período que os investidores passaram a olhar com mais critério, né, para esses investimentos, e esses recursos eles foram diminuindo, aí foi uma demissão em massa. Por quê? Porque eu tinha inflado para conseguir recurso, eu não precisava efetivamente daquela galera toda para operar a minha empresa. Olhando para esse cenário, como que a gente equaliza isso? É um bom ponto. Na verdade, essa tua provocação do teu empreendimento, eu acho que é uma dor de 99,9% dos empreendedores. Né? Eu acho que todo empreendedor, seja de uma startup ou de qualquer negócio, tem um sonho de construir algo, ser por uma realidade de vida que precisa trabalhar, e o brasileiro, né, é muito empreendedor, de uma certa forma. Só que pouquíssimas pessoas, quando criam a ideia, entendem ou tenham clareza que esse negócio ele requer um tempo de maturação para ele se tornar realidade. E se isso é uma verdade, ou seja, eu não começo um negócio gerando dinheiro, resultado suficiente para pagar 100% da operação, né? Por mais enxuto que você comece. Então você precisa, dentro do seu business plan, que nada mais é que um planejamento estratégico, né, de como você vai executar o seu negócio, você precisa prever, né, uma certa gestão de recursos, de caixa, né, que ajude a viabilizar o negócio por um período. Né, porque sem ele, ou seja, sem esse caixa disponível, você tem uma grande chance do negócio não perdurar. Porque também é muito comum em qualquer, né, novo negócio, e principalmente numa startup, você ir ajustando, né, o que a gente chama de shiftar negócio. Você sonha com o negócio, você imagina que ele vai atender determinada dor, determinado público, e conforme você vai batendo na porta das empresas, dos seus clientes, enfim, você vai notando que talvez aquele que você pensou e desenhou e se propôs a fazer não é bem aquilo que o mercado enxerga. Você está querendo criar um problema para a sua solução, né? Exato. Né? E é nesse momento que a gente começa a falar, pô, então tá, agora como que eu vou shiftando, né? Como eu vou calibrando e ajustando o negócio para aí começar atendendo essas dores que vão surgindo. E aí isso aqui, a gente se depara normalmente com outro grande desafio, que é, como você não tem caixa suficiente
para sustentar por mais tempo o negócio, você começa a fazer coisas que talvez você não quisesse fazer ou não se propôs a fazer enquanto início de negócio. Porque você precisa de receitas, você precisa de recursos. Então, conforme vai aparecendo oportunidades, seja elas quais forem, você muitas vezes começa a querer entregar. Isso aqui é um erro muito básico e ao mesmo tempo é muito comum nas empresas, que é você abrir mão do seu foco do negócio em prol de gerar resultado para ter sobrevivência e começa a mudar o rumo da empresa. Né? Então, esse é um grande desafio. Então, eu acho que um ponto importante é, primeiro, ter esse planejamento muito claro de o que você precisa, além de, óbvio, uma boa ideia, um bom planejamento, né, uma boa dor sendo resolvida, você precisa minimamente ter aqui clareza que você tem um recurso definido para aguentar a companhia, sustentar a companhia por, na minha visão, no mínimo uns 2, 3 anos. Por que isso? Você precisa começar a ter produto, você precisa começar a abordar mercado, você tem os ciclos de venda, você tem os ciclos de geração de receita, então você tem um período pós-início da operação que dificilmente você vai ter recurso suficiente para manter a sua própria operação. Então você tem ou buscar recursos próprios, ou você vai buscar recursos com terceiros. Né? E terceiros podem ser a família, né? Os amigos, você tem banco, né? E você tem investidores. Notadamente empresas muito pequenas, ou em estágio muito inicial, né? Que o mercado chama de early stage, você vai buscar recursos principalmente com family and friends, né, que se fala muito, que são as pessoas próximas ao seu círculo social, que acreditam na sua ideia e estão dispostas a investir nisso. Obviamente que isso aqui tem um risco, né, de envolvimento familiar ou de círculo social dentro de negócio, que é um risco, mas é muito comum isso dentro do mercado. Ou você vai para investidores que a gente chama de mercado anjo. Né, são anjos que normalmente são pessoas físicas que têm um recurso guardado e se dispõem a investir em negócios que eles também acreditem, cientes que têm riscos maiores. Então, isso aqui é o primeiro nível, digamos assim, de investimento externo que você consegue captar para o teu negócio. E esses recursos vêm normalmente juntos com um compromisso de aplicação desses recursos para fazer aquele negócio acontecer. Então, é muito comum, quando você recebe qualquer tipo de investimento, você ter que apresentar os KPIs, né? Quais são os marcos de entregas que você vai fazendo ao longo do tempo e que, mediante a entrega desses processos, dessas soluções, ou dessas vendas, os recursos vão sendo liberados. Né? Porque também o investidor normalmente também não coloca o cheque de uma vez só. Ele fala, beleza, você vai precisar aqui de, sei lá, R$1 milhão. Então esse R$1 milhão ele vem com compromissos. Então ele vai te entregar 100, depois mais 100, para você e eles terem a segurança que a coisa está evoluindo, está sendo entregue, ou aquilo que você vendeu num papel, muitas vezes, está sendo materializado. Né? Isso aqui é para operações muito iniciais. Quando você vai amadurecendo o seu negócio, né, vai tendo prova de conceito. O que é prova de conceito? Você tem a ideia, materializou a ideia, você teve um cliente que acreditou na ideia, né? Sempre tem uns anjos também, né, de empresas que são aquelas empresas que acreditam no teu sonho, acreditam no teu negócio e te dão uma oportunidade. Né? Isso é uma coisa que também eu vejo hoje, que é um ponto, né, um adendo aqui, o mercado de grandes empresas estão cada vez mais abertas a darem essas oportunidades. Legal. Né? Então, eu acho que era difícil no passado uma empresa multinacional, um banco, uma grande empresa, contratar empresas muito novas, por razões de segurança de dados, por questões de não ter ali um lastro financeiro que, se caso acontecesse qualquer coisa, a empresa não teria como arcar com as consequências, enfim. Isso era muito comum. Hoje já não. As empresas, muitas inclusive, têm áreas específicas de inovação contratando e testando startups de forma contínua para acelerar os seus processos internos de desenvolvimento de produtos, de serviços, soluções. Então, isso aqui é só um adendo. E quando você já está num estágio, já testou o teu produto, tem empresas contratando o teu produto, você já entra num estágio diferente, que aí você já vai buscar mercado, vai buscar investimento com um plano de aceleração, de crescimento. Né? Aí você já vai falar com talvez fundos de venture capital, né, que talvez seja um primeiro target de investimento, que aí é um dinheiro também ainda de risco,
mas é um dinheiro que vem já justamente para você entrar naquela fase da aceleração. Ou seja, você sai da fase alfa, né, que é aquela embrionária ainda, e vai para uma fase de aceleração. E aí depois você vai para Venture Capital e assim por diante. Né? O que claramente está acontecendo no mercado é que os investimentos que estavam sendo feitos na maior parte das grandes empresas, né, dos grandes aportes que foram feitos nas empresas de startups, a conta está chegando. Né? Por quê? Muitas que tiveram rodadas de investimentos diversas, com somas muito altas, com promessas desse crescimento muito acelerado, não estão cumprindo esse papel. Não estão entregando aquilo que que propuseram. E mais do que isso, quando fizeram esses crescimentos, foi à custa de queimar caixa. Né? Ou seja, usou recursos do que captou no investimento para subsidiar benefícios para atrair consumidores, ou atrair clientes. Né? É um crescimento artificial, porque você tem, com benefícios, dando benefícios para os consumidores, para os clientes, você naturalmente atrai novos clientes, você cresce, só que quando você fala, agora não tem mais investimento para aquisição. Como que você sustenta esse crescimento? Se você não tiver efetivamente um produto forte, alta proposta de valor e cujos econômicos parem de pé sem esse investimento, a conta não é mais positiva. Né? Então, o que a gente tem visto hoje no mercado de forma geral não é que o mercado, a fonte secou de investimento, é que a fonte está mais seletiva. Né? Ou seja, as empresas, os investidores estão sim com apetite de risco, porque esse mundo requer risco e apetite a risco, mas olhando para empresas cuja tese de investimento prevê que o crescimento, ou seja, tem condições de, primeiro, ter um mercado para absorver, e a proposta para crescer não é às custas de dar benefícios ou dar anuidade grátis ou dar condições mais vantajosas que elas não conseguem perdurar depois de um tempo, porque isso aqui a conta não vem. Então, muitas empresas que fizeram isso aqui, a hora que você tira esses investimentos, começam a dar resultado negativo. Né? Só resultado negativo, queimar dinheiro, queimar caixa, até o momento que a empresa fala, opa, ou ela para de investir, ou ela muitas vezes ela desinveste, que ela sai do negócio porque ela deixa de acreditar na capacidade do negócio gerar resultado, gerar crescimento, sem necessidade de um altíssimo investimento contínuo. Uma pergunta, Rafa, quais são os cuidados que quem está começando, estou aqui com uma ideia, vou buscar de repente um investimento anjo ainda, quais são os cuidados que eu preciso tomar com relação a cap table? Porque se a gente começa a distribuir equity desde o começo, em algum momento isso aqui você começa a ter que reestruturar a cap table e falo tudo, eu sempre falo que adivinha como eu sei, né? Sempre coisa que a gente passou. A gente chegou a ter essa conversa na época, né? Foi um ponto com o qual a gente se deparou depois no processo, conversa com investidores e tudo mais. Quais são esses cuidados para que, não sei se evitar, mas talvez minimizar, precisar ter essa conversa difícil depois? Acho que talvez para os ouvintes, só para explicar o que é cap table. Importante, verdade. O cap table é também um termo que o mercado, né, usa para definir a participação societária, né, dos empreendedores, dos sócios daquela companhia. Então, basicamente, resumidamente, o percentual de participação que cada sócio tem dentro daquela empresa. Né? Acho que um ponto que sempre eu, né, falo nas minhas andanças aí pelo mercado com os amigos, nos conselhos consultivos, é que é muito interessante que os empreendedores que fundaram o negócio tentem preservar o máximo possível uma participação relevante para o negócio, até determinado momento. Né? Por quê? Primeiro, quando vai requerer investidor externo, e eu acho que isso aqui fica claro, né, com exemplos, quando você vai pegar o seu dinheiro, né, na sua pessoa física e vai tirar esse dinheiro do teu banco e vai colocar numa empresa, e você olha para aquela empresa e vê que 70% do capital social daquela empresa está na mão de uma pessoa que não trabalha na empresa,
ou aquela pessoa tem um valor adicional que não está claro, ou precisa estar muito claro de geração de valor para aquela empresa. Porque senão, qual é o risco? Eu vou pegar o meu dinheiro, vou botar numa empresa cujos empreendedores têm 10, 15% do capital social, só que são eles que movem a empresa. Né? Se são eles que movem a empresa, idealmente eles deveriam ter uma participação muito mais relevante. Por quê? Quanto maior a participação deles, maior é o engajamento deles no negócio. Maior vai ser as noites sem dormir, os finais de semana trabalhando para fazer aquele negócio acontecer. E se a pessoa está trabalhando para fazer o negócio acontecer, significa que o dinheiro que eu tirei do banco para investir naquela empresa tem uma probabilidade maior de voltar, em forma de dividendos, em forma de equity futura. Então, acho que esse é um ponto importante que eu falo para os meus amigos que estão querendo empreender, olhe muito bem, e eu tive já no passado, a primeira empresa que eu investi e montei, a gente precisou de recursos porque era uma empresa de capital intensivo, de muita tecnologia, que a gente precisou comprar software de fora e tal, e a gente não tinha, os sócios, os empreendedores não tinham recurso, a gente foi buscar dinheiro em fundo de venture capital. Na primeira rodada de investimento a gente conseguiu manter lá uma certa representatividade, mas como era um business de capital intensivo, ou seja, de novo voltando para o meu tema de longevidade do investimento, o negócio começou a exigir mais dinheiro ao longo do tempo e a gente de novo não tinha para acompanhar. O fundo falou, beleza, eu coloco, só que em troca de mais participações. Então, assim, pense muito bem nessa estrutura de capital que você vai ter, porque quanto mais bem planejado for o que eu falei antes sobre a previsibilidade de caixa do negócio, mais talvez assertividade você vai ter para gerir as suas participações no ciclo de vida da companhia. Obviamente que chega em determinado momento que a empresa começa a exigir, como eu falei, nos graus de amadurecimento, você começa a exigir valores maiores de investimento, cheques maiores. E aí é naturalmente que essa relação de controle ou de relevância societária dos empreendedores começa realmente a diminuir, e aí tudo bem. Né? O mercado já, nesses momentos mais maduros, o mercado já enxerga, ok, você tem uma empresa cujos empreendedores iniciais já não são mais os principais acionistas daquela empresa. Né? Mas tudo bem, mas tem uma história contada que foi tendo rodadas de investimento, né? Ou seja, os sócios que vão entrar depois já falam, pô, estou entrando num negócio que já houve rodadas de investimento porque teve crescimento. Então é tudo justificável. Agora, acho que a recomendação principal aqui é muito ter sócios que obviamente agreguem para o negócio. Né? Tenham sócios que sejam complementares em skills, ou seja, competências que ajudem ou se complementam. É muito difícil você montar um negócio que você tem dois caras muito comerciais e não tem ninguém mais técnico, ninguém principalmente falando de startup, você não tem uma pessoa da sua extrema confiança no início técnico, você vai ter que pagar alguém para fazer isso. Um recurso técnico hoje é muito caro. É caro, caríssimo. Né? Então, assim, eu acho que essa complementariedade de skills no início é fundamental. Né? Essa definição muito clara de papéis, mais ainda. Né? E, obviamente, ter muito claro que o quanto que os sócios empreendedores estão dispostos no tempo aí sendo diluídos. Né? E trazer de verdade pessoas ou fundos, ou seja, quem vai investir, que agreguem valor. Essa é outra experiência que eu posso também falar de carteirinha aqui, sócio capitalista, ou seja, sócio que só bota recurso, ele é muito bom. Que te ajuda a viabilizar o teu sonho, te ajuda a construir empresa, a manter a empresa, a fazer ela crescer. Mas o que acontece é que o sócio capitalista, principalmente nas fases iniciais, eles tendem a ser os primeiros que os empreendedores querem tirar quando o negócio começa a deslanchar. Porque é o sócio que só entre aspas, né, mas botou um recurso, mas que quando os empreendedores que estão no dia a dia ralando ali para fazer acontecer, começam a olhar para o lado e falam, mas peraí, eu estou aqui sem dormir esse final de semana, eu que estou movendo o negócio, eu que estou fazendo acontecer, e pô, tem um outro ali que só botou um dinheirinho lá atrás e agora está ganhando todo esse resultado. Ainda mais quando esse cara capitalista entrou no começo, que valia menos, e a empresa cresceu muito. Né? Exato, então tem uma tendência, né, desse sócio só capitalista ser questionado em algum momento. Né? Principalmente se for anjo, se for investidor familiar, ou seja, é muito comum isso acontecer. Obviamente que quando vai falar de fundos de venture capital, fundo de
de private ali, os contratos são bem mais amarrados, né? Mas no estágio inicial, normalmente isso tende a acontecer. Rafa, trazendo agora um pouquinho para o bastidor, você topa falar em quantas empresas você já investiu? É uma informação sigilosa, uma informação que a gente pode falar? Não, eu sou entusiasta de ajudar empreendedores. Né? Eu tenho uma tese minha aqui, né, eu fui executivo do mercado financeiro durante muitos anos, né, e me formei nesse mercado financeiro, até o momento que eu entendi que eu gerava muito valor para as empresas que eu trabalhava e entendia que estava na hora de eu gerar valor para mim mesmo. E foi aí que eu tomei a decisão de empreender. Confesso que não foi uma decisão trivial, porque é isso que a gente falou, né? É você arriscar o entre aspas certo, mais previsível, para algo mais incerto. E desde lá, isso fazem 18 anos, vai fazer 20 anos, eu tenho investido em algumas empresas, né? E a minha área específica eu tenho algumas áreas que eu gosto mais que é a parte de tecnologia, né? Eu tenho uma questão minha pessoal de saúde, né? Que eu já montei, né, ajudei a montar uma empresa e foi vendida há 3 anos atrás, uma empresa que ficou muito grande de saúde popular. Legal. Né? Mas a área de saúde é uma área que me interessa e eu tenho olhado algumas coisas. E o mercado de construção. É um outro mercado que eu gosto bastante, olho com bastante carinho. Normalmente, como investidor e como empresário, também é importante você ter teses, aquilo que você enxerga, conhece ou pode aportar valor. Né? De novo, não só financeiro. Então tem algumas empresas, obviamente a Vertem, na qual eu sou sócio, é uma das maiores empresas hoje dentro da minha carteira de negócio. Não só sócio, mas eu sou executivo da companhia, eu atuo no dia a dia da companhia. Eu sou sócio de uma fintech de crédito hoje também. E tenho outras empresas minhas de investimento menor nessas áreas de saúde e construção civil. Legal. Eu te perguntei assim de quantas empresas e tudo mais, principalmente para chegar nessa pergunta que é, você enquanto investidor, para que você olha quando você tem a oportunidade de investir em uma empresa? O que te faz passar o cartão, digamos assim? Antes de responder isso aqui, só para fechar, assim, a gente conta muitas as coisas boas, né, bonitas, de tudo. Não, eu quero ouvir os perrengues também. Mas tem empresas que não deram certo, né? Mas uma das coisas a primeira coisa que eu olho, além da, obviamente, uma boa ideia, uma boa proposta de valor, são os empreendedores. Uma grande empresa, e principalmente uma startup, ela é movida por pessoas. Por mais que você tenha a tecnologia da NASA, maravilhosa, sem pessoas para executar, o negócio não sai do papel. E você precisa realmente ter pessoas não só boas tecnicamente, ou de novo na complementaridade que eu falei, mas você precisa ter pessoas engajadas. Né? Uma startup, quando você monta uma coisa do zero, basicamente nós estamos falando em trabalhar numa salinha talvez com 1 ou 2 pessoas, depois vai para 3, depois vai para 4, você faz café, você limpa o chão. Então, existe um senso de comunidade, de pertencimento, de amplitude de atuação, que se as pessoas não tiverem esse desprendimento, eu já recomendo assim, nem comece. Porque empreender isso, você precisa ter pessoas que saibam que vai ter que vender, atender o telefone na recepção, vai ter que... É isso, um vai estar doente, o outro vai ter que fazer papel de tech lead, entendeu? Vai discutir código, mesmo que você não saiba. Então, assim, você vai ter que ler a respeito para aprender um pouquinho, para pelo menos dar um pitaco correto. Então, mas para uns isso não é legal. Por exemplo, para mim isso é o mal barato da coisa. Entendeu? A possibilidade de eu falar com um presidente de uma grande empresa e de repente tá falando aqui com um programador para dar uma ideia, para ouvir uma coisa que eu não tenho a mínima noção que ele está falando, mas eu vou dar um pitaco lá, olhando uma visão de negócio. Então, isso aqui é para mim, é o grande barato do empreender. Né? E você vê aquele negócio tomando corpo, saindo de 2, 3, 5, vai para 50, 100. Você fala, poxa, a hora que você olha para trás, você fala, cara, esse negócio, né, legal. Né? E você vê as pessoas que te ajudaram a montar esse negócio do início, ainda junto contigo, acreditando na tese, acreditando no negócio, é particularmente o que mais me encanta em empreender. Legal. Aí tem 2 coisas que você falou aqui no começo que eu anotei para não esquecer de falar, que eu queria voltar nessas pautas. Deixa eu ver qual que eu começo, porque a segunda é mais polêmica, vou deixar mais para frente.
Essa primeira, eu queria te ouvir sobre essa questão de ser disruptivo, que você falou, startup vem com uma proposta disruptiva, e tudo mais. O que efetivamente é ser disruptivo, Rafa? É um bom ponto. A disrupção, ela pressupõe você quebrar o status quo, o paradigma de algo que existe. Tá. Né? E na prática, eu acho que você tem várias formas de disruptar. Né? E aí tem vários exemplos que eu posso citar aqui de empresas que nasceram e disruptaram grandes negócios. Né? Mas basicamente o que eu enxergo é você tem hoje negócios que por muito tempo vieram sendo feitos da mesma forma. Só que o mundo mudou, o consumidor mudou, as gerações, os interesses, a forma como as pessoas compram produtos mudou. E muitas empresas ainda não conseguiram se adequar a essa nova realidade. A gente falou do dígito no início, né? A pandemia abriu um mundo de oportunidades, de disrupção para vários mercados. Né? Um exemplo, medicina. Né? Durante muitos anos, o Conselho Nacional de Medicina coibiu e não deixou avançar o tema de teleconsulta. É né? verdade. A pandemia, do dia para a noite, as pessoas começaram a fazer consultas. Que louco isso, né? Você fala, puta, precisava ter uma pandemia para Exato. fazer o óbvio, né? Exato. Então, assim, você tinha que ter uma prescrição médica impressa num papel assinado. Hoje você tem que ser 100% digital, homologado na farmácia para evitar fraude. Então, assim, esse mercado ele foi completamente disruptado. Né? Empresas que eram impensáveis há, sei lá, 7 anos atrás, 8 anos atrás, você tem aqui empresas digitais. Eu mesmo, uma das empresas que eu ajudei a criar e a gente fez ela ser muito grande, era justamente uma empresa de medicina popular, cuja a plataforma principal era um business de telemedicina. Tinha consultas presenciais no Brasil inteiro, mas era uma coisa muito digital. Né? Você pega um outro mercado que tem no Brasil de adquirência, né, que basicamente são as maquininhas de aceitação de cartão, que é um outro mercado super grande no Brasil. A gente tinha 2, 3 grandes empresas no Brasil que eram líderes do mercado, que praticamente tinha 33 cada 1% do mercado. Aí você vê uma empresa recém-chegada aqui, chamada Infinity Pay, que deve ter 3, 4 anos, talvez. Recebo o anúncio deles direto. Pois é, com um time, um quadro de funcionários, eles devem ter, sei lá, 100 e poucos funcionários. Né? Você pega as 2 líderes do mercado, deve ter mais de 1.500 cada uma. Nossa. Já com valor de mercado maior do que as incumbentes, as grandes empresas. Então, com uma proposta 100% digital, ela vende 100% digital, não tem equipe de campo e tem um volume gigante de empresas que usam o serviço dela. Então, é um mercado que foi disruptado. Né? E era um mercado, na verdade, que já tinha sido disruptado uma vez. Há alguns anos, há 17 anos atrás aproximadamente, esse mercado tinha sido disruptado com a entrada de um terceiro player e foi novamente disruptado. Né? Então, eu acho que aqui o tema disrupção, na verdade, não é necessariamente ligado a uma inovação. Criar algo do zero. Criar algo do zero, ou, sabe, não é. É você muitas vezes olhar para aquilo que vem sendo feito hoje e ver uma oportunidade para fazer diferente. O mercado de benefícios é outro que mudou bastante. O mercado de benefícios, né, Vale Alimentação, Vale Refeição, ele era dominado por 3 empresas no Brasil. Né? Surgiram pelo menos umas 3, 4 novas empresas aqui que têm brigado de igual para igual e incomodado essas grandes, é o que a gente chama das incumbentes, né, que são as grandes empresas, porque trouxeram propostas diferentes, trouxeram leveza, trouxeram agilidade, olharam as dores do público-alvo, ali no caso, os RHs das empresas, entenderam que tinham desafios e desses desafios construíram oportunidades. Né? Então, para mim, a disrupção está muito ligada a isso, a olhar um mercado, uma dor latente hoje, né, com um potencial grande, e pensar se tem uma forma diferente de resolver aquilo ali. Para mim, isso é uma forma de disruptar. Teoricamente, se eu sou uma empresa grande, eu deveria ter muito mais poder. Se eu sou uma empresa grande, eu tenho muito mais clientes, certo? Eu estou em contato com muito mais gente. Teoricamente, eu deveria ser a primeira pessoa a identificar alguma coisa que o meu cliente precisa e eu não estou atendendo ou não tem ninguém que atende. Por que raios que a empresa grande não consegue absorver essas demandas?
Com velocidade, pelo menos, né? Porque normalmente ela se mexe depois que aí veio um monte de empresa nova, não sei o que, aí começa. Meu Deus, agora a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Eu acho que tem uma questão de... O gigantismo é muito complexo, né? Essas grandes empresas multinacionais, assim, elas têm tamanhos e áreas e operações que estão tão grandes que para fazer movimentos de mudança é você mudar, fazer uma virada 90 graus de um transatlântico. Né? Você não consegue fazer uma mudança, uma virada tão rápida igual uma startup, né, que está ali e do dia para a noite muda o sistema. Né? Primeiro, muitas dessas empresas vêm ainda com sistemas legados, com sistemas super antigos, mais engessados, mais blocados, enfim, que para fazer mudanças, para acompanhar a evolução, né, dessas startups, esses entrantes, é um pouco mais complexo. Por outro lado, é muito comum hoje nas grandes empresas você notar uma áreas de inovação ou incubadoras de negócio justamente para tentar trazer essa velocidade, esse dinamismo que hoje eles não têm internamente. E uma forma que as empresas têm encontrado para fazer isso é justamente criar esses polos de inovação, muitas vezes com empresas de fora, apoiando empresas de fora dentro de um certa organização dessas grandes empresas, para trazer capital humano, capital intelectual, capital técnico, que possa, uma vez que tem determinado desafio dessas grandes empresas, esses desafios serem apresentados para essas startups, ou para esses times, para que eles pensem em soluções, para que eles idealizem a solução técnica, né, para que eles pensem em como vender, como seria a solução, ou seja, eles embalarem isso enquanto um produto ou uma resposta àquela dor, para isso aqui ser absorvido pelas startups. Entendi. Por isso que, de novo, no início eu comentei que as startups, as grandes empresas, estão muito mais suscetíveis hoje a olharem e darem chance para essas empresas. Né? Justamente porque elas entendem que talvez o ritmo e a velocidade para mudar algumas coisas, inovar muitas vezes, é difícil fazer isso dentro do seu organismo atual. Então tem se criado muito esses movimentos de cocriação, colaboração, co-works. Né? Muitas empresas investem em criar os seus co-works, não porque só querem fazer marketing, né? Mas eles querem estar próximo, né, de qual vai ser a próxima empresa que de alguma forma pode virar um remédio importante para a sua dor de negócio. E muitas vezes, quando isso acontece, quando isso é identificado, né, e quando você está próximo, meio que uma consequência natural essas empresas ou adquirirem ou fazerem um investimento nessa empresa para ter um certo grau de controle, né, para que isso aqui vire ou seja incorporado como uma solução do dia a dia das empresas. Entendi. E tem como? Existe alguma solução para crescer sem perder velocidade nesse nível? Eu acho que tem. Eu acho que, primeiro, tem uma questão de planejamento. Né? Eu acho que tem uma questão muito de antever, de novo, volta para o tema do planejamento, para onde o teu mercado está caminhando. Né? É muito comum você olhar o teu mercado e tentar reagir depois que as coisas já estão acontecendo. E tudo fica mais complexo. Você não investiu anos, talvez, em sistemas que não pensaram ou não preveram que em algum momento isso aqui seria necessário. Você não adquiriu as competências técnicas, você não adquiriu os times corretos para esses movimentos, né, no tempo, prevendo que isso aqui fosse acontecer. O que eu vejo hoje, sem dúvida nenhuma, nas empresas cada vez mais um olhar, tentar, né, dar um olhar de médio e longo prazo, mas uma velocidade para execução de um ano. Né? Antigamente era muito comum as empresas fazerem planejamento de muito longo prazo, 5, 10 anos. Eu acho que isso aqui ainda existe e continua acontecendo. Mas é muito mais para ser um farol, né? Não mais a linha mestre oficial. Eu acho que cada vez mais as empresas têm olhado que, cara, o que nós vamos fazer esse ano? Né? O que dentro pode ter um norte, é importante ter um norte, mas é muito a visão também, assim, cara, esse ano, 12 meses. Né? O que nós temos que entregar em 12 meses? Porque isso aqui te dá um pano para você mudar a tua rota, ou começar, pelo menos,
discutir mudanças de rotas de mais curto prazo. Né? Porque, de novo, como muitas vezes as mudanças demoram um pouquinho mais, se você for seguir a risca o teu planejamento de 5, 10 anos, se você for discutir a disrupção daqui 5 anos ou a mudança daqui 5 anos, já passaram 3, 4 concorrentes aqui com um modelo completamente diferente, te quebrando a perna, te engolindo. Então, eu acho que sim, tem longevidade de planejamento, notadamente as grandes empresas. As startups eu acho que é muito menos. Startup realmente é uma coisa muito mais de curto prazo. Acho que tem uma visão do negócio, mas, como eu falei, eu acho que é uma coisa muito mais de curto prazo. As grandes empresas têm o norte no médio e longo prazo, mas estão encurtando muito esse review do planejamento com 12 meses. Quais são, Rafa, na sua opinião, como investidor principalmente, mas também como quem já fundou, né, empresa de tecnologia e tudo mais, quais são essas características que esse empreendedor precisa ter? Porque, de fato, startup é isso que você falou, você precisa ser multitarefa e você precisa fazer tudo muito bem feito, porque se você não fizer uma das atividades bem feitas, tirando limpar e servir o café, que você pode fazer mais ou menos, tudo precisa ser muito bem feito, então precisa ter muitas habilidades, precisa, cara, ter cabeça para estar o tempo todo trocando de caixinha, porque fala com o cliente, resolve o problema e fala com o dev, isso e aquilo. Então, eu, olhando aqui de fora, eu vejo que tem algumas habilidades que são assim, indispensáveis, não vou nem dizer importantes, para quem quer, de alguma forma, ter uma empresa com esse formato, digamos assim, de startup, quer ter uma startup, quer desenvolver. Você até comentou aqui que uma das principais coisas que você olha quando você vai investir é para o empreendedor, né? O que você olha nesse empreendedor? Acho que a primeira coisa para investir numa empresa, começar uma empresa, você precisa ter coragem. Porque eu escuto muito no mercado de pessoas próximas, amigos, ou pessoas do círculo social, que gostariam de empreender, de ideias maravilhosas, mas de ideias, tem muita gente que tem ideias realmente maravilhosas. Mas entre uma ideia e a execução da ideia tem uma distância gigante. Universo, né? Então acho que a primeira coisa, eu acho que tem que ter coragem. Por isso que enquanto eu puder, eu vou continuar apoiando empreendedores, porque eu acho que, cara, a batalha de um empreendedor, tirar uma coisa do papel é extremamente desafiador e complexo. Acho que um outro ponto que eu vejo que é importante, né, é a resiliência. A resiliência é diferente de teimosia, né, porque tem muito empreendedor teimoso. Né, e eu vou tentar explicar aqui. A resiliência é você saber que você vai ouvir muitos nãos. É muito não. E se você acreditar em todos os nãos que você recebe, você desanima e é normal você se desanimar, né? Mas se você acredita muito na ideia e testou e viu que tem a dor, tem a oportunidade, você tem o teu plano, você precisa ter a resiliência de acreditar e continuar. E eu brinco que é diferente de teimosia, porque eu tenho pessoas que eu já acompanhei que acreditam tanto no negócio, só que acreditam tanto só que não está ouvindo o mercado, não está, sabe, realmente avaliando se aquela ideia de fato tem espaço no mercado, mas a crença é tão pessoal, né, que continua insistindo. E aí, para mim, é uma teimosia que beira quase a burrice, né, porque é aquilo que eu falei de novo do shiftar, né, do mudar. Não tem nada de errado você mudar uma ideia pré-concebida, né? Ouvir mercado, né? Você pensou que aquilo ali fosse ser legal e eventualmente, quando você foi botar o carro na rua, você viu que não era bem isso. E tudo bem, ajusta. Né? Só que tem gente que, infelizmente, acredita tanto naquele negócio que fica batendo, né? Batendo, chega uma hora e fala, cara, acabou o dinheiro e não tem mais tempo hábil para shiftar. Então, eu acho que a coragem, a resiliência, eu acho que são 2 pontos... Né, a perseverança ali de acordar, correr atrás e batalhar pelo sonho de construir, porque realmente não é... E obviamente mover pessoas, engajar pessoas, motivar pessoas, porque, né, acho que tudo nasce com um sonho, né? Sonho está muito ligado são as pessoas que estão acreditando naquele sonho. E quando você começa a colocar as ideias na rua e bate na porta das empresas e ouve não, tem dia que você desanima. Então é muito importante que você tenha pessoas do teu círculo de negócio ou junto contigo, empreendendo junto, que fala, cara, você não tá legal, mas puta, vamos lá, sabe? Vamos lá que vai dar certo, amanhã é outro dia, entendeu? Aí. Vamos lá, porque aí no dia seguinte inverte o papel, porque é normal, entendeu? Todo mundo tem seus sonhos, todo mundo tem os desafios financeiros, todo mundo tem as suas contas para pagar, então
Quando você, de novo, empreende ali e vê que o resultado não está vindo, o teu dinheiro não está voltando rápido, ou tão rápido como você esperava, você fala, poxa, será que eu deveria desanimar? Então, por isso que eu acho que esses 3 pontos, para mim, são muito importantes para um perfil de um empreendedor. E aí, o outro ponto que eu anotei aqui para a gente falar, que na minha opinião é um pouco mais polêmico, é trazer um pouco a geração Z para essa conversa. Que a geração Z tem dado o que falar, vamos combinar que o que tem de artigo, de matéria, de tudo, né? Falando do desafio que tem sido para as empresas trabalhar, colocar a geração Z para trabalhar ali, não é brincadeira. Eu já tive também experiências assim, que você fala, cara, só pode ser brincadeira, né? Algumas coisas. Em contrapartida, eu olhando aqui da minha visão, eu vejo 2 grandes grupos da geração Z, né? Que tem essa galera que é essa dificuldade do pessoal que, tipo, o pai e a mãe vai com ele na entrevista de emprego, tem desses absurdos que a gente vê, né, em matérias por aí. Mas, em paralelo, tem também uma galera que eu brinco que são os novinhos avançados no rolê, que é essa galera que vem com ideia nova e já sai fazendo e ganha dinheiro e sabe fazer de tudo, e dev, é isso, é aquilo, e você fica até sem fôlego, às vezes, falando com uns novinhos desse aí. Eu falo, tem uns novinhos, assim, que são bem pra frente. Que você fala, caraca, eu que não me cuide, não, que eu vou começar a correr aqui, porque isso aqui dá 6 meses, esse menino já me tirou do jogo, ó, não vou correr não pra ver. Eu vejo esses 2 grandes grupos, e eu acho que desse grupo aqui dos novinhos avançados, a gente tem esse pessoal que talvez tenha muitas ideias, mas que talvez não tenha desenvolvido a resiliência e tudo mais. E aí eu quero te ouvir um pouco da tua visão, né, sobre, falando dos 2, né, você como investidor e você como executivo, como que é lidar com isso? E também, nesse contexto, te ouvir sobre se você acredita que o digital, estando tão forte como está hoje, né, causando literalmente vício nas pessoas, se você percebe que isso tem influência em como a geração Z tem se portado em ambas as frentes, sabe? Que da minha visão aqui, eu vejo uma correlação muito forte no quanto a internet ocupa de espaço na vida das pessoas cada vez mais, principalmente da galera mais nova, e o quanto no offline as coisas, a galera tem achado que as coisas devem acontecer igual acontecem no online, sabe? Mas aí eu quero te ouvir sobre isso. Bom, é um desafio hoje, acho que para todo executivo, para todas as empresas, para o mercado no geral, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade. A gente está vivendo hoje, acho que a primeira cenário de um entroncamento de 3 gerações em momento de consumir digital. Né? Que acho que é a primeira vez que minha mãe, eu e meus filhos, né, estamos consumindo via tudo digital. De uma forma geral. Então, acho que esse é um ponto. Acho que está todo mundo tentando entender e tateando um pouco do contexto. E isso implica em uma série de consequências, porque as empresas precisam não só olhar o recurso, a pessoa ou a geração Z enquanto um funcionário, mas enquanto consumidor. Né? Eu acho que isso aqui muda completamente o olhar das empresas. Né? Eu estava conversando esses dias com o pessoal lá da TikTok. A nossa geração, pelo menos a minha geração, foi habituada ou foi digitalizada para pesquisar coisas num Google. Né? Os meus filhos, acho que não sabem nem o que é o Google. Né? Meus filhos usam qualquer coisa para pesquisar, são as mídias sociais, principalmente TikTok. Né? Não é nem mais um Instagram. Né? Hoje é o TikTok. Então, o TikTok, você falar de dígito, falar de vender produtos ou se posicionar para essa geração, e você está fora do TikTok, você está fora do mercado de consumo extremamente potencial. Então, eu acho que olhar sob a perspectiva de mercado consumidor, ou mercado que está emergindo para consumo, é fundamental. Né? Mesmo que ainda não sejam, talvez, as pessoas principais financiadoras do seu próprio consumo, mas elas são direcionadoras de consumo. Né? Esses dias eu estava com meu filho passeando na Liberdade, e meu filho mais novo, na época ele tinha 11 anos, ele falou, papai, eu quero ir num café, tem um café aqui que é super legal, papá, chama WeCoffee. Sei lá, acho que faz uns 3, 4 anos. Viralizou o WeCoffee mesmo. Eu falei, o que é WeCoffee, filho? Não, papai, é um café super legal, tal. Aí eu falei, vamos, estamos aqui na Liberdade, vamos lá. Quando eu cheguei no café, era um café, a fila dava a volta no quarteirão para entrar no café. Falei, filho, deve ser muito bom isso aqui, mas eu não vou ficar na fila.
Ele falou, não, papai, eu quero muito experimentar. Eu falei, onde que tem outro desse aqui? Ele falou, lá no Jardins. Uhum. Eu falei, então tá. Então vamos lá. Né? A gente saiu lá da Liberdade, a gente foi até os Jardins. Uhum. A gente chegou nos Jardins, outra fila, eu fiquei 40 minutos. Falei, agora já estamos aqui, vamos esperar. 40 minutos. Beleza, o lugar é uma experiência, ok. Mas eu até então nunca tinha tido contato com a marca ou com o posicionamento que não fosse pelo TikTok. E meu filho viu a marca, enfim, ou seja, impactou. Né? E meu filho, que não era o detentor da renda para pagar, me fez levá-lo. Mas era detentor da pessoa que tinha renda. Então tem um lado da influência que é importante e as empresas precisam olhar isso. Então sobre a ótica de consumo é fundamental entender esse consumidor e trazê-lo para próximo, para entender como eles consomem, o que move, como move, né? Acho que um outro ponto sobre a perspectiva de contratação dessa mão de obra, né? Aí também posso ficar aqui horas, porque a gente tem vários exemplos, mas assim, é uma mão de obra que você não pode tratar como a gente foi tratado no mercado executivo. Né? A gente, pelo menos, né, vou falar por mim aqui, fui formado para ter um estágio, do estágio você ser efetivado, para você construir uma carreira legal, né, ter seus desafios de crescimento total, para virar um CEO de uma empresa. Esse era o sonho. Uhum. Né? Essa geração, ela tem uma cabeça, primeiro, muito mais imediatista. Uhum. Né? O plano deles mais longo, talvez, se muito, é o mês que vem. Né? É verdade. Eu entrevisto muito jovens, né? Eu tenho um hábito lá de entrevistar, se não toda semana, mas pelo menos a cada 2 semanas, eu sempre peço para ter uma agenda com pessoas, para conhecer gente, e principalmente gente jovem. Numa dessas entrevistas, tinha uma vaga efetiva lá, que a gente estava buscando uma pessoa, e aí eu fui entrevistar um menino na época de 19, 20 anos, terminando a faculdade. E uma das perguntas que eu fiz para ele me chamou a atenção. Eu falei, bom, onde você se vê daqui 2, 3 anos? Né, se você estiver trabalhando com a gente aqui. E a resposta dele foi na lata, eu vou estar na tua cadeira. Aí eu falei, bom, legal, pô, que legal, né, que bacana você ter uma ambição, acho que é super saudável você ter ambição. Mas o que você vai fazer nesses 2, 3 anos para você ocupar a minha cadeira, né, como CEO da empresa? Ele falou, então, não sei, eu vou trabalhar, eu vou ajudar vocês. Então, resumo da ópera acho que tem uma ambição sempre muito, muito alta e acelerada, mas um plano do como executar bem diferente do que foi na nossa geração. Uhum. E não é que está errado, a gente precisa aprender a lidar com isso. Uhum. Né? A gente precisa lidar, e eu acho que um dos pontos para lidar com isso essa geração precisa ser desafiada constantemente. Você pensar que você fazia numa carreira tradicional antiga 2, 3 anos na mesma posição para depois mudar de analista júnior para analista pleno, para analista sênior, para virar gerente, blá, 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 essa realidade já não é para esse público. Uhum. Esse público aqui precisa ser movido, desafios, mudar de área, ser colocado em projetos com complexidade para ele contribuir. Uhum. Enfim, eu acho que tem... colocado com pessoas, convívio de pessoas para poder trazer visões diferentes. E dentro desse modelo geracional, digamos assim, né, desse entroncamento geracional, eu também acho que tem uma oportunidade aqui para a gente aprender muito com eles. Né? E por isso que eu gosto de estar conversando com muito meus filhos, amigos dos meus filhos, porque eu aprendo muito com eles. Uhum. E eu acho que as empresas só têm a ganhar trazendo cada vez mais essas pessoas, mas não no papel muito de subordinação. Obviamente que tem a hierarquia e tal, mas no papel também de ouvir de forma verdadeira essas pessoas. Uhum. Né? Fazer rodas de ideação, trazer essas pessoas e ouvir o ponto de vista desses jovens, porque eu acho que eles trazem um frescor para as companhias que, infelizmente, poucas empresas ainda usam isso de forma rotineira. Uhum. Né? Então, eu acho que o que de verdade tem desafios óbvios, mas eu acho que tem muita coisa que eles podem contribuir. E talvez as gerações as primeiras gerações, eu e as pessoas um pouco mais velhas, acho que tem um contraponto também muito legal, que é de dar o equilíbrio. Uhum. Né? Eu acho que esse frescor, essa velocidade, essa vontade de fazer as coisas muito rápidas, você tendo como contraponto pessoas que tragam experiência, sabe, uma visão de experiência vivida efetivamente,
né? Eu acho que é uma boa fusão, sabe? Eu acho que não é nem a questão da velocidade ser um pouco mais lenta, de uma geração talvez mais tradicional, mas também nem o outro lado mais extremo da velocidade quase que irracional dessa geração mais jovem. Né? Do tipo, vou fazer, amanhã dane-se. Amanhã deu certo, dane-se, entendeu? Não tô mais aqui, tô na outra. Então, eu acho que esse equilíbrio, e de verdade eu acho que isso aqui vai ser a grande tônica do mercado nos próximos anos. Né? Eu acho que é o equilíbrio dos dois, né? Trazer, de novo, a disposição, coragem, energia, o querer mover da molecada, com uma experiência de uma turma mais... E nesse contexto que você trouxe, eu acho que o maior desafio vai ser para o gestor que vai precisar fazer esse equilíbrio acontecer, né? Para quem vai gerir essa pessoa aí da geração mais antiga com a geração nova para conseguir extrair o melhor dos dois. Porque, de fato, a geração mais nova, e eu falo assim, eu brinco que isso já faz um bom tempo, né? Mas eu me senti assim, a tiazinha do rolê, um dia que eu, há uns anos atrás, tinha um aplicativo de ler QR Code. Eu tinha um aplicativo de ler QR Code, aí a minha irmã, Fernanda, eu sabia que a câmera do celular lê, né? Falei, lógico que não, menina, que é isso? Fernanda, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, parece que abriu um universo. Eu falei, meu Deus, a câmera já lê e eu tinha um aplicativo pra isso. Tá, passou. Aí uns tempos agora, um ano e meio, mais ou menos 2 atrás, uma estagiária, inclusive, que eu tinha contratado, me ensinou que do iPhone, para transferir pelo AirDrop, você não precisa necessariamente mandar AirDrop. Você encosta, né, o iPhone com o iPhone assim e ele vai. Transfere. Gente, isso aqui parece a varinha mágica do Harry Potter. Eu tava me sentindo assim, nossa, uau, que incrível. Então, eu sou dessa linha também. Eu gosto muito de estar em contato. E até trazendo, pegando até o gancho para a pergunta que eu quero te fazer na sequência, que é, essa geração normalmente antecipa tendências no que diz respeito à internet. É uma coisa que eu já tenho clareza. Exemplo, há 4 anos atrás, mais ou menos, foi bem pós-pandemia assim, o preconceito com o TikTok era gigante, né? Porém, a geração Z estava em peso lá. E hoje, quando a gente olha para o TikTok, é o absurdo que tá, assim. E vou te dizer que hoje eu, Fernanda, gosto muito mais de consumir conteúdo no TikTok do que no Instagram. Por quê? Porque ali ele tá preocupado com o que eu realmente quero assistir, não tá preocupado com quem tá pagando para aparecer para mim. Então, é diferente a forma de consumo. Então, tá de olho no que a geração Z, para onde eles estão indo, o que eles estão consumindo, o que eles estão fazendo. Na minha opinião, é uma forma de a gente antecipar a tendência. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, de novo, é a complementaridade que eu citei. Você fala do desafio dos gestores, na verdade, eu estou achando que é o contrário. Porque eu tenho visto cada vez mais gestores mais jovens do que os seus liderados. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o maior banco brasileiro, lá, o Itaú, o CEO do Itaú hoje é um executivo de 46, talvez 47 anos. Né? Isso aqui, se a gente voltar alguns poucos anos atrás, seria impensável. Né? Então, eu acho que isso está muito ligado a essa velocidade de transformação. Né? Eu acho que, de novo, você precisa de pessoas mais maduras, com mais conhecimento de determinadas áreas, mas cada vez mais a liderança das empresas vão provavelmente ser pessoas mais jovens. Né? Por quê? Muito pela questão de antecipação de tendência. Eu acho que, né, olhar o mercado que converse com esse público inteiro que está emergindo aqui, com a utilização das tecnologias mais atuais, a aplicação efetiva na prática, né, dessas tecnologias aqui. É difícil você falar que você vai... A não ser, de novo, tem sempre as exceções de pessoas mais maduras que estão muito digitalizadas, estão muito atualizadas, mas é meio que natural que, né, como você bem colocou, as pessoas mais jovens têm muito mais isso mais nativo. Né? Então é quase que uma coisa, como assim você não faz? Né? E isso aqui, eu vejo cada vez mais a oportunidade dessas empresas de colocarem ou darem oportunidade para essas lideranças serem esses jovens, de novo, com seus desafios de gestão, com seus desafios de equilibrar, que sim, vai ter pessoas mais experientes, mais velhas, com ritmos diferentes, que precisam estar numa harmonia de trabalho. Então, obviamente que ainda vamos ter gestores mais experientes lidando com gente mais nova, mas a gente vai ver cada vez mais gestores mais jovens lidando com gente mais velha. Legal. E meio que já caminhando para o fim aqui, eu quero puxar uma pauta com você, que aí já puxa a sardinha aqui pro meu lado um pouquinho, que é
O que você tem percebido das grandes empresas e das startups com relação a redes sociais? Porque o que eu vejo é que é um desafio para as empresas, principalmente empresas grandes, saber como... Não vou nem falar de redes sociais, vou falar da internet. Para como usar a internet de fato para favorecer o negócio, que não necessariamente só para branding, né? Mas que isso de fato traga lead qualificado ou que dissome de fato nas duas frentes, tanto na parte de branding quanto não. Eu percebo assim que é uma dificuldade. A gente tem empresas, né, que são referência em redes sociais, a Netflix, pô, beleza, acharam a veia, sabe fazer o negócio acontecer na rede social, mas não é a regra, né? Normalmente as empresas elas ficam muito perdidas com relação a como estar na internet. Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, que é o que eu mais vejo, aliás, é as empresas falando, mas eu preciso de um post legal no Instagram. No meu Instagram, o Instagram da empresa não tá legal. Tá, mas quem falou que Instagram é a melhor rede para você estar? Né? Por quê? Porque tá todo mundo falando de Instagram, então automaticamente vai para o Instagram. E não necessariamente. A internet tem 1000 coisas que a gente pode fazer, 1000 formas de usar a internet, 1000 redes sociais diferentes que poderiam ter sido usadas e que obviamente sempre vai partir do que é a empresa, para quem que vende, qual que é o produto. A gente precisa olhar para isso para entender como extrair o melhor da internet. E eu vejo que é uma dificuldade de empresa grande. Na tua visão, é uma dificuldade de empresa grande? Se sim ou se não, por quê? Eu acho que naturalmente as empresas que começaram, nasceram digitais, isso é uma coisa natural, nativa, digamos. Né? A empresa nasceu digital, já entende o mecanismo de funcionamento de venda, de posicionamento. As empresas, talvez mais tradicionais, como eu falei, da aplicação de tecnologias, mas também se aplica a parte de posicionamento de marketing, de vendas, né? Elas foram criadas e desenvolveram e cresceram muito através dos canais mais tradicionais, né? Com pontos de venda, equipes de venda, representação e assim por diante. Então muitas usam ainda, acho que exploram muito mal ainda a parte de mídia social, ou quando fazem muito mais para posicionamento do que propriamente para venda, para conversão de venda, né? Mas eu acho que isso aqui está mudando bastante e eu diria que esse mercado já está aquecido e vai aquecer ainda mais. Não é à toa, não sei se é público, a Unilever, o CEO da Unilever Brasil, fez um posicionamento, acho que há 2 semanas atrás, ele revertendo 50% de todo o investimento de marketing da Unilever, que deve ser bastante substancial, para trabalhar em mídia social. Ou seja, caraca, isso aqui é um movimento que deve se repetir em outras indústrias, né? E por que isso? Eu acho que, tentando responder o porquê que eu acho que vai mudar, cada vez mais as empresas estão buscando formas de reduzir o seu custo de aquisição de cliente. Esse CAC, né, o mercado fala como CAC, e essa é uma dor que perpassa 100% das empresas. E aí o digital vem, e bem trabalhado, bem estruturado, ele é, sem dúvida nenhuma, talvez um dos melhores canais hoje, caminhos para você reduzir esse custo de aquisição de cliente. E mais do que reduzir, talvez você encontrar espaços para essa aquisição de cliente ser um investimento por conversão. Ou seja, você investe mediante uma conversão efetiva, que é diferente de um investimento de varejo tradicional, que você bota lá um dinheiro de positivação de gôndola, de varejo, e não necessariamente aquilo ali te gera, né, necessariamente uma conversão. Você investe primeiro para ver se depois vai dar resultado. Então, acho que essa sinalização que a Unilever trouxe, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma mudança de humor do mercado, né? E você abriu a agenda falando muito desses executivos, desse mercado de mídia digital de uma forma geral. Acho que não é à toa o tamanho que isso está tomando hoje, né? Ou já é hoje, né? Eu acho que isso aqui é muito... Primeiro, do olhar das empresas que não sabem fazer, de buscar pessoas que consigam contribuir com esse caminho de como trilhar nesse mercado. Porque eu acho que ainda tem muito desconhecimento, né? Ou tem muito ainda, talvez, iniciativas ainda muito incipientes. Como você bem colocou, talvez sendo feita da forma errada ainda. E aí eu vejo um espaço gigante para essas empresas que hoje já dominam esse mercado digital, para prestar serviço, não só de serviços, mas também de levar tecnologia, de levar instrumentalização com AI, com uma série de outros atributos, para ajudar essas empresas a conseguir converter melhor no digital. Né? A gente lá, pelo menos na Verta, tem olhado muito esse mercado de como a gente consegue
contribuir com as empresas, as indústrias, as empresas de serviços, usando estratégia digital para chegar no consumidor certo, na hora certa, entregando a oferta correta e, de preferência, tendo o custo para quem, né, para o cliente, mediante a conversão, ou seja, mediante o momento que o consumidor compra aquele produto, que é uma mídia que a gente chama lá de mídia de conversão. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o mercado só vai crescer. Eu não tenho nenhuma dúvida que as empresas vão cada vez mais direcionar grande parte dos seus orçamentos para as mídias digitais. Eu não tenho dúvida que está todo mundo tentando aprender como entrar nesse mercado. Não é à toa, de novo, que os influenciadores estão ganhando cada vez mais valores astronômicos, porque as empresas entenderam que eles conseguem converter, né, ou pelo menos posicionar a marca, né, porque também tem públicos diferentes, tem influenciadores que, também estava aprendendo esses dias, tem influenciadores que posicionam a marca, tem influenciadores que ajudam a converter efetivamente. Então, acho que tudo isso aqui é fruto de aprendizado. Né, e eu acho que as empresas estão nessa jornada de tentativa e erro para ver se aprende a atuar nesse mercado. Sabe que é até legal esse exemplo que você deu, porque uma questão que eu percebo é que a empresa grande está procurando caminhos de surfar o digital muito via influenciador, né? Porque talvez ainda tenha muito a mentalidade da TV, né? Para você, você vai contratar o fulano, vai fazer um merchandising no programa tal, e ok, isso obviamente é uma estratégia válida, mas assim, tem tantas possibilidades, tanto de posicionamento quanto de conversão na internet. Se você souber estruturar um funil de venda usando só os canais digitais em todas as etapas do funil de fato, que é exatamente onde eu vejo que o mercado tradicional, né, empresas grandes, o mercado corporativo tradicional, tem essa dificuldade, não só por desconhecimento, mas até talvez por questão de velocidade, porque na internet tem isso, tudo na internet é muito rápido, e aí se você precisa dar uma aprovação do fulano, não sei o que a burocracia, que compliance, que não sei o que, já acabou, já mudou. Já não funciona mais, já perdeu a trend, já perdeu a pauta quente, já não tem que mudar. Então tem, acho que um pouco disso, mas eu acho muito legal olhar para esses dois cenários, porque hoje eu estou muito, né, nesse mercado digital, de infoproduto, de não sei mais o quê, e olhando aqui para o mercado corporativo, eu vejo que são mercados que, cara, o dia que a gente conseguir encontrar um jeito de se somar, desses dois se somar, é um negócio assim absurdo de grande que pode ficar, porque o mercado corporativo tradicional consegue trazer um know-how de estrutura, de processos bem definidos, de visão de longo prazo, consegue trazer muito disso. E a galera do digital, e a galera do digital que eu digo, é a galera de infoproduto mesmo, de lançamento, de perpétuo, de não sei o quê, consegue trazer muito essa expertise de como fazer venda através da internet, como usar isso para de fato fazer conversão sem necessariamente ser via influenciador, sem ser esse trabalho de PR e tudo mais. Então, eu vejo que são duas frentes aqui, que eu até tenho conversado bastante com o Pedro, meu marido, sobre isso. Eu falei, cara, o dia que de fechar a conta aqui, de encontrar a melhor forma de unir esses dois, assim, a gente arrebenta a boca do balão, porque de fato são formas de fazer que eu acredito realmente que são extremamente complementares, assim, cada um tem muito para somar com o outro, sabe? Eu não acho que as coisas são excludentes. O que eu vejo claramente, não é à toa que as TVs abertas estão tentando se reinventar, porque a mídia, o dinheiro grande de mídia tá indo para caminhos diferentes. Eu acho que quem capturou grande parte desse valor, sem dúvida nenhuma, foram os influenciadores. Mas eu não tenho dúvida que só os influenciadores não são capazes de dar sustentação. Porque eu acho que um trabalho bem executado de posicionamento de marca e de conversão, de canalidade de venda, você precisa ter perenidade. Né? E muitas vezes você faz lá um investimento no influenciador, ele te posiciona o produto, mas depois você tem que ter lá toda a parte de posicionamento de produto, de PDV. Então, eu não acho que as coisas vão necessariamente... um ou outro. Eu acho que vai ser melhor distribuído. Eu acho que o trabalho do time de marketing ali vai ser muito mais pautado em, primeiro, não só a distribuição correta dos investimentos, mas um olhar muito forte de mensuração de resultado real. E eu acho que esse é o grande ativo que o digital traz para os times de marketing. É verdade. Que é a possibilidade de mensuração mais concreta do real investido versus retorno trazido. Né? Obviamente que a televisão você consegue, mas você está inferindo, porque não necessariamente a pessoa tomou conhecimento por aquele canal, só viu que a venda aumentou. Né?
Quando você faz um movimento de influenciador, é a mesma coisa. Agora, quando você começa a juntar tecnologia, né, você começa a juntar uma mensuração direta nos canais de venda, seja online ou offline, que aquele CPF que foi impactado por aquele influenciador, foi no PDV, comprou aquele produto, você tem com exatidão a mensuração do impacto daquele dinheiro investido naquele canal, que ele foi efetivamente transformado num consumo na ponta. Então, eu acho que na minha cabeça, na minha visão, e o que a gente tem trabalhado muito forte na Vertem é o que eu chamo de mídia contextualizada por conversão. Legal. Né? É você efetivamente olhar os investimentos de forma, né, adequada para o seu público, seu canal, mas cada vez mais como que as empresas, e a gente ajuda as empresas de uma forma geral, a metrificar de forma concreta o valor que está sendo investido versus o valor que está sendo trazido de venda, de conversão. Né? E eu acho que, de novo, o influenciador vai continuar tendo seu papel, né? Os agentes de mídia digital, idem. A TV aberta, eu acho que, de novo, eu acho que não morre, mas talvez vai ter papéis diferentes. Então, eu só acho que a verba vai estar melhor distribuída. Legal. Show de bola, Rafa. Quero te agradecer por este papo. Obrigado. Nossa, eu gostei muito dessa conversa. Fazia tanto tempo que eu não falava desse universo mais de startup e tudo mais. Deu até uma saudadinha, assim, dessa conversa, porque a gente dentro do mercado digital, assim, a gente vive uma bolha que a gente só fala daquilo, e aí extrapolar isso um pouco, entender o quanto a gente consegue aprender com esse outro universo é bem prazeroso para mim. Eu realmente gosto, acho que todo mundo cresce, eu cresço, acho que quem está ouvindo aqui com certeza, então eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Obrigada. Eu que agradeço, eu sempre brinco que todo momento é momento da gente aprender, e estar próximo de pessoas como você, acho que contribui para também esse aprendizado, mídia social, né, como posicionar. Eu acho que a gente tem falado um pouquinho sobre isso aqui. Acho que eu particularmente tenho meus desejos, meus desafios aqui que, né, a gente tem conversado, como que posicionar melhor, como levar conteúdo, né, daquilo que a gente de alguma forma pode contribuir. Então eu que agradeço. Eu brinco, eu sou um aprendiz diário aqui. Eu gosto de estar sempre próximo de pessoa que consiga me ensinar algo, e você é uma delas. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Rafa. E conta aí, pessoal, como que eles te encontram e em qual rede social? Bom, vamos lá. Eu acho que uma rede fácil, quem quiser falar, me encontrar, acho que o LinkedIn é um instrumento que eu uso para trocar, para falar com pessoas. Então, no LinkedIn é Rafael Melo, Rafael com PH e Melo com 2 L's. Então, vocês podem me encontrar lá. Quem quiser entender um pouquinho mais, conversar, trocar ideias, discutir oportunidades, eu estou à disposição. Pode me procurar lá, que vai ser um prazer falar com vocês. Obrigado. Show de bola. Obrigada, Rafa. E você também me encontra nas redes sociais como Fernando Emboaba, tudo junto, do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC, LinkedIn, Instagram, todo lugar que você me procurar tá desse jeito, tá bom? E por aqui, todas as quintas-feiras, às 19 horas, estreia um novo episódio do Fernando Emboaba Talk Show. Aqui nesse canal eu também publico alguns outros vídeos também falando sobre essas mesmas temáticas, então tem bastante conteúdo pra você maratonar, tá bom? Já se organiza para estar comigo aqui toda quinta-feira às 19 horas na estreia. Se você não está inscrito no canal, lembra de se inscrever agora, já deixa o seu like. Também ativa as notificações, porque você sabe que o YouTube te avisa quando sair vídeo novo, né? Então, já te espero na próxima quinta-feira às 19 horas. Até lá. De novo, sem corte, hein? Corte. Uma hora eu quase deu umas erradas, eu ia falar, corta, vai embora. Mas que errada. Não, de palavras. Tá. Mas então, isso é o que deixa orgânico. Não, foi bom, foi orgânico. Ó, uma lembrancinha pra você. Obrigado. Pra te agradecer minha perna pelo dormiu. seu tempo. Eu fiquei muito com ela cruzada. Eu tô do lado. Eu sabia se eu podia descruzar a perna. Ai, Faz ficando velho, gente.